Então, a questão do empreendedorismo, começar pelo fim. A questão do empreendedorismo nas escolas, ela é bem problemática, porque ela surge, você que pesquisa isso, você sabe, de uma mentira que, inclusive, foi vendida como uma grande solução para parte da elite. Eu fiquei sabendo disso até, abrindo aqui para vocês, num diálogo com a minha irmã. Minha irmã, ela é do mundo corporativo, de recursos humanos, vota na esquerda, mas esse é o mundo profissional dela. E Uhum. como todos nós aqui, somos vendedores de força de trabalho. Se tem uma coisa que eu respeito é o trabalhador, independentemente de onde ele trabalha, né? E aí, eu conversando com a minha irmã, ela estava dizendo que existem universidades fora do Brasil, que claramente não têm o diploma reconhecido no Brasil, em que elas defendem a ideia de que você não deve estudar numa universidade, mas você deve trabalhar em empresas e ter interação com a universidade, alguma interação teórica. Então, na prática, você vai viver casos em empresas, vai trabalhar de graça, inclusive o aluno, e vai aprendendo com alguma reflexão teórica que é dada por uma espécie de tutor. É um modelo de universidades no Reino Unido, nos Estados Unidos, e que depois pegam outros países europeus. Na Suíça, em relação ao ensino técnico, tem quase esse processo também, mas aí para os alunos que são rejeitados na trajetória acadêmica de escolarização, que é a trajetória para formar elites. Então, vão ser trabalhadores. Nesse caso, não, é formar elites a partir da prática empresarial. E isso vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, e de repente encontra esse movimento do coach que você tão bem trabalha. E aí percebe, Viário, existem as coincidências das ideias, né? Essas ideias coincidem. E aí começa a ter um movimento nos Estados Unidos, que, na verdade, o que eu tenho descoberto é que o YouTube no Brasil copia o dos Estados Unidos, né? Começa a ter nos Estados Unidos adultos falando que não vale a pena os alunos estudarem. E de repente, eu começo a ver alunos falando isso no Brasil. No fundo, isso eu aprendi com o Monark, quando foi entrevistado aqui no DCM, inclusive pelo Pedro, por mim e pelo Kiko. O Monark e o Igor 3K. Não, era só nós dois, o Kiko não tava. O Kiko não aceitou, é verdade. Não aceitou, é verdade. Mas aquela entrevista é mais importante do que a turma. Eles nos xingaram na época, lembra? Lembro. Mas quando eu vejo aquela entrevista, quando eu vejo a repercussão da entrevista e vou analisar o que o Monark falou, na prática ele copia, eu vou esquecer o nome agora, ele copia um youtuber dos Estados Unidos, ele faz tudo igual. E esses meninos, Viário, estão copiando esses caras nos Estados Unidos, sejam adolescentes, sejam adultos. E aí apimenta um pouco para o discurso brasileiro. Honestamente, eu acho até que os produtores de conteúdo, em termos de método do Brasil, em alguns casos até superam dos Estados Unidos, como o Marçal, por exemplo. Tecnicamente ele supera. E aí o resultado disso, meu amigo, é que de fato começa a ter uma ideologia de empreendedorismo. E essa ideologia de empreendedorismo, com a ideia de educação financeira, aí eu vou abrir uma divergência que eu tenho, porque aí é uma questão muito cara para mim e é uma questão programática. Educação financeira não tem espaço no ensino fundamental. Não cabe no ensino fundamental. Não é porque não cabe, porque ela não é importante, é porque não tem nem espaço cognitivo para você conseguir compreender do que se trata, e nem é o momento de estudar juros compostos, por exemplo, que é no ensino médio. Eu até vi materiais pedagógicos, quando saiu a proposta do Marçal no primeiro turno, eu vi materiais pedagógicos de diversas redes públicas, e as que são mais sérias trabalham a questão de educação financeira e juros compostos no ensino médio. Aí cabe, mas não com a ideia de ser uma ideologia. Se trata da mesma forma que é qualquer outra disciplina de formação cidadã, no sentido de você ter responsabilidade com o dinheiro que você ganha pelo suor do seu trabalho. Coisa que eu, particularmente, não sei administrar bem. Eu sou ótimo para administrar a conta dos outros, mas as minhas contas eu sempre coloco no segundo plano. Então, eu sou um investidor, assim, o pouco de dinheiro que eu tenho, eu coloco na poupança, por exemplo, porque eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai. Eu não tive... Eu sei juros compostos, sei mexer com isso, etc., mas eu não dedico tempo para isso. É um erro meu, né? Não é que eu não tenha capacidade, mas aí se trata de uma opção. De qualquer maneira, eu tenho a capacidade de economizar um pouquinho. É isso que precisa ser ensinado. Não entro em dívida. Então, minhas contas são sanadas. É isso que precisa ser
ensinado, mas essa ideia, a teologia da prosperidade, transformada praticamente numa cosmologia, numa visão de mundo coach, como o Viaro muito bem trabalha no livro dele, né? Eu cheguei a acompanhar um pouco, né, da sua produção, live, etc. Aliás, eu quero ler o livro, inclusive, viu, Viaro? Depois eu vou fazer questão de adquirir. Esse cenário que se apresenta é um cenário que a gente precisa enfrentar, Viaro, para poder fazer a disputa política, mas a gente está entregue. E aí, veja, a reforma do ensino médio, ela é coaduna com a cultura coach. Uhum. Ela é totalmente vinculada à cultura coach. E aí, por exemplo, você vai falar sobre a reforma do ensino médio, você fala isso, aí vai vir um monte de gente no chat falando assim, não, isso não dá para falar da reforma do ensino médio, porque ela foi alterada no governo do presidente Lula, a gente ainda não discutiu as alterações curriculares, vai ser no Conselho Nacional de Educação. A composição do conselho foi muito melhorada, mas tem que ver se de fato vai desconstruir esse bando de asneira de ideologia de meia pataca, né? Que é o que eles querem colocar nos currículos. Então, por isso que eu digo que o buraco é mais embaixo, né? O que você observa sobre a cultura coach... Esse é um outro livro que você lançou ou é o livro mais recente sobre a cultura coach? Não, na verdade eu estou escrevendo uma trilogia e eu lancei o primeiro volume. Tá? Então tá bom. Então já conheço. Onde eu apresento essa polêmica. Estou escrevendo. Você que já era um segundo livro já. Eu tinha informação de que você ia lançar mais de um. Não, então do primeiro eu já tenho mais domínio. Então, o que acontece? A gente precisa observar esse problema em profundidade no sentido de desarmar a bomba. E desarmar a bomba é dolorido, porque vai significar a gente ter a coragem de tensionar, inclusive, eventuais políticas de governo, e não pode ter medo disso, né? Agora, isso vai incomodar o chat demais aqui, vai incomodar a militância, porque também, veja, a própria militância de centro-esquerda e de esquerda, ela está já nesse momento, e é duro dizer isso, hein? E sempre lembrando, eu faço parte desse campo, tá? Então, eu estou me colocando na autocrítica. Mas nós estamos já acostumados com a derrota, a repetir os mesmos discursos de derrota, até os discursos motivacionais e a mesma forma de pensar. E aqui eu acho que o Viário e o Pedro estão dizendo é que não pode ser igual, tem que mudar. E aí eu estou adicionando ao que eles trouxeram, de que a gente também tem que ter projeto político. O projeto político, projeto político não se constrói com um grupo de pessoas pensando de maneira articulada. O projeto político da extrema-direita foi construído pelo Olavo de Carvalho, praticamente sozinho. A gente sabe disso. A gente vai ter que ter a capacidade de retomar a construção de conteúdo, a formação de conteúdo. Então, esse ponto é importante, né? E a questão dos evangélicos, então, que eu falei que não tem como desconvertê-los. Aí eu queria a tua opinião, porque hoje me mandou o pastor Ricardo Gondim, que é uma das grandes lideranças dos pastores progressistas deste país. Ele me mandou o seguinte, e eu vou ler aqui para ti rapidamente, não é nada muito longo, e eu queria muito a tua análise. Ricardo Gondim botou assim: reza a lenda que evangélicos progressistas não lotam uma Kombi. Exagero. Todavia, há de se admitir, o grupo evangélico que se identifica com as pautas da esquerda é minoria. Os que se alinham com as causas progressistas e que ainda frequentam igrejas estão cancelados. O fundamentalismo é craque em estigmatizar seus dissidentes, herege, apóstata, liberal, comunista, abortista. Há de se admitir que o movimento evangélico e progressismo quase não dão liga, parece água e óleo. E uma questão precisa ser considerada: os desigrejados, isto é, evangélicos que simplesmente pararam de frequentar igrejas, são em sua grande maioria mais progressistas, e eles, os desigrejados, crescem todos os anos. Ouso pensar que já formam uma população maior do que a dos membros ativos do movimento. Como os progressistas são numericamente menores, políticos de esquerda se hipnotizam pela grandiosidade dos auditórios, marchas e conferências promovidos e convocados por pastores, apóstolos e bispos. Os acenos de diálogo da esquerda na direção dos evangélicos se concentram na ilusão de que eles dão votos. Lê do engano: se um anjo descesse do céu e instruísse os caudilhos das grandes denominações a aderir a pautas progressistas, seria de todo rechaçado.
Por que tentar dialogar com um grupo obturado por leituras literais da Bíblia, pela teologia da prosperidade, pelo pessimismo antropológico e por soluções mágicas para as dificuldades estruturais do país? E aí ele termina: afirmo sem medo de parecer radical, enquanto partidos de esquerda desprezarem a lotação da Kombi e se encantarem com a Paulista entupida de crentes, não só perderá eleições, como empurrará o país para o temido evangelistão. Pastor Ricardo Gondim. Nossa, perfeita essa frase da Kombi, inclusive eu acho é uma metáfora riquíssima, né? Isso é um aspecto interessante, um argumento fortíssimo. No passado, as pessoas estão dizendo aqui no chat, eu vi um comentário, num superchat, olha, tem uma questão que a gente precisa observar, que é o fato de que a direita está com o centrão. Não, a periferia está com o centrão. Não, a periferia está com o clientelismo. Não é porque ela gosta do clientelismo, é porque é o que se apresenta como solução prática para ela. E aí, o que aconteceu? No passado, a gente foi organizando combis nas comunidades eclesiais de base, e de repente surgiu a maior construção da história da política brasileira, que é o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores assim, as pessoas podem não gostar do PT hoje, mas nada se compara à construção do PT em termos de processo, né? Então, é um partido que se torna o maior partido da esquerda mundial num determinado momento, acho que ainda é. E foi lotando combis, né, Diego? Tem um livro ótimo que se chama Quando Novos Personagens Entraram em Cena, do Eder Sader, que dá bastante a linha disso, né? Então, o que acontece, né? Não compreender o mundo evangélico é não compreender, repito, a maior maioria eleitoral hoje, em termos demográficos do Brasil, porque, em grande parte, eu não tenho dimensão do quanto são os desigrejados, como que seria o nome? Desigrejados, exatamente. É o pessoal que é evangélico, mas abandonou, não está mais congregando, né? Não está mais indo em igreja nenhuma. Então, exato. Então, esses desigrejados, eu não tenho dimensão do quanto eles representam, mas o voto do evangélico é muito coeso, muito coeso. Eles conseguem ter uma coesão eleitoral que a Igreja Católica teve no passado. No passado, quando você entrava no Road Fact Book, que era aberto, da CIA, não é mais, sim, da Central de Inteligência lá dos Estados Unidos, né, da estrutura imperialista mais grave dos Estados Unidos, a Central de Investigação, né? A CIA tinha um documento chamado Road Fact Book, que era todo aberto. Quando você olhava sobre o predomínio político do Brasil, o que eles chamavam a atenção era para a Igreja Católica, as comunidades eclesiais de base, o sindicalismo da CUT, o MST e o Partido dos Trabalhadores. Essa era a visão de quem dava a tônica da política, mesmo quando a gente perdia eleitoralmente. Eu fiz essa pesquisa em 96, a primeira vez que eu tive contato lá com os materiais da CIA sobre o Brasil, que eram abertos, eram documentos abertos, hoje não são mais. E depois também, nos anos 2000, né, comecei a ter já no modelo do Road Fact Book. E veja, hoje o Brasil está muito distante disso, né? A gente tem a força de mobilização se dá centralmente pelos evangélicos, pela extrema-direita, pelos militares, que também é um grupo que está em decadência diante do bolsonarismo, do fracasso do bolsonarismo em se manter no poder nas eleições de 2022. Os militares são o grupo que mais perde, né? Então, a gente tem que analisar esse cenário como um todo, Viário. E aí, agora, como dialogar com os evangélicos é um desafio, porque a nossa tradição do campo da esquerda é fazer um diálogo teológico, porque você precisa chegar nesse ponto. Você tem que afirmar um propósito na relação com Deus. E no passado, essa relação teológica, ela se dava a partir da teologia da libertação, que não tem a mesma capacidade de atrair hoje, em termos de mentalidade, quanto a teologia da prosperidade e a teologia do domínio, que tem sido agora debatida no Brasil. Quem quiser ver um documentário, agora eu não me esqueço o nome, é um documentário, uma série documental da Netflix,
se não me engano, chama A Família, que é praticamente a própria afirmação da teologia do domínio. E articulam tanto democratas quanto republicanos. Não tem diferença. Eles não selecionam. No Brasil, existe uma opção, que é mais liderada pelo Silas Malafaia, em relação à direita. Então, essas questões que a gente vai ter que ter a capacidade de vencer. Agora, o que a gente está fazendo aqui hoje é um exercício muito corajoso, muito difícil. A gente está avaliando o processo eleitoral a quente, né? Acabou de ocorrer. Muita coisa vai mudar. A reação das pessoas ao resultado do processo eleitoral perpassa pelo que a gente está falando, pelo que a imprensa hereditária está falando, pelo que os analistas, com muitos interesses de fortalecimento de atores políticos, em especial do Tarcísio de Freitas, estão falando. Então, toda essa massa, o que as redes sociais estão se pronunciando, por isso que o Pedro fala, é importante ocupar as redes sociais, porque isso, de alguma maneira, é a chance de você entrar nessa circulação do debate. Mas, e aí, depois disso Daniel, tudo, as coisas vão ser encaminhadas, né? Tem muita coisa que vai acontecer.